Acredito que para compreender uma pessoa é preciso ir além das aparências. É fundamental se colocar plenamente no lugar dela, com todos os elementos que a formou, que a condicionou, que compõem cada gota do seu sangue, cada aspecto da sua mente, cada trava do seu coração. Despir-se totalmente dos seus conceitos e olhar com a devida impessoalidade para ela, sem julgamentos, sem querer mudar nada, sem expectativas, ansiedades ou reservas. Muitas vezes trazemos tantas expectativas, desejos e anseios e queremos transferir para o outro isso. Mas será que é realmente o melhor? Relacionamos com o outro, com a outra ou com os conteúdos que projetamos nessa pessoa? Certas colocações ou atitudes são uma verdadeira invasão no mundo alheio e só contribuem para acionar sistemas de defesa e criar desarmonias. O grande desafio está em olhar a causa que move os efeitos. Compreender o outro é fundamental nessa arte dos relacionamentos. Veja bem no mundo, uma pessoa às vezes diz amor e outra diz love. E acaba entrando em guerra, acaba entrando em desacordo, em desarmonia, quando na realidade estão falando a mesma coisa, mas com formas diferentes. Isso acontece muito no nosso dia a dia. Nós estamos perdendo essa capacidade de nos relacionar. A maioria ou muitos estão tão ligados nos seus problemas, nos seus umbigos, nos seus celulares, que deixam de perceber o outro. Quando vamos trabalhar, entramos, batemos o ponto, quem bate ou entra pela porta daquele estabelecimento comercial, da empresa, vai para a sua mesa ou para o seu computador, desenvolve aquela rotina e muitas vezes convive com um colega de trabalho, com uma pessoa no seu time de trabalho e não se relaciona com ela. E quando se relaciona, muitas vezes, não é com ela, mas com o login e senha, com aquele perfil da rede social. É mais fácil, muitas vezes, a pessoa mandar uma mensagem de celular do que falar olho no olho com a pessoa. Nós estamos perdendo essa capacidade de ter um contato de olho no olho, um contato real com aquele ser especial que existe em cada um. Nós não somos o número do CPF, nós não somos o login e senha, nós não somos a roupa de grife, nós não somos aquilo que nós temos. É algo muito maior. E cada um tem uma virtude, um potencial maravilhoso, incrível. E você se relaciona com isso? Ou a sua cabeça já está tomada de tantos problemas, de ter que resolver isso, ter que resolver aquilo, ter aquele compromisso, ter aquela meta, ter aquele objetivo, que esquece da preciosidade da vida de se relacionar com aquele ser especial do seu convívio. E isso está acontecendo de maneira muito acelerada, as pessoas estão se tornando robotizadas, as pessoas estão entrando no piloto automático e perdendo essa capacidade de se relacionar. Primeiro, de se relacionar consigo mesmo. Nós nascemos sem um manual de instrução, ou existe um manual de instrução e nós não acessamos, e nós não conseguimos lidar com os nossos pensamentos, nós não conseguimos lidar com a nossa capacidade de sentir, com a nossa capacidade de agir instintivamente, com a nossa intuição. Nós não conseguimos nos relacionar com a carga negativa de medos, de ansiedades, de baixa estima
que nós trazemos muitas vezes lá da barriguinha da mamãe. Crescemos e não sabemos lidar com isso. Há pessoas que têm até vidência, né? Elas têm uma percepção extrasensorial e ela não consegue lidar com isso. Percorre muitas religiões, muitas filosofias e até lê alguns livros e acaba sendo rotulada ou rotulado daquilo que não é verdadeiramente, e isso cria toda uma confusão e um problema dentro dela. Mas é fundamental nós descobrirmos essa capacidade, desenvolvermos essa capacidade de nos relacionar conosco mesmo. E perceber quando nós estamos relacionando não com o outro, mas com os conteúdos que nós projetamos no outro. Isso acontece muito nos relacionamentos amorosos, nos relacionamentos a dois. Quantos casais, quantas mulheres que se casaram não com o seu amado, mas com a projeção que fez do pai, com a projeção que fez daquela pessoa querida que não se relacionou totalmente e que quer compensar num relacionamento a dois. Quantos desafios que existem entre pais e filhos. Muitos pais passaram desafios existenciais e até passaram necessidades materiais e depois querem compensar tudo isso com seus filhos e lotam, né, a sua vida de desejos, de favores e que acabam prejudicando o seu próprio filho. Quantos governantes que não governam pelo todo e sim pelos seus interesses pessoais e muitas vezes mesquinhos. Nós estamos perdendo a capacidade de nos relacionar e é preciso resgatar isso. E esse resgate é algo que se dá na medida em que nós nos permitimos desenvolver um processo de autoconhecimento, de você se permitir ir além das aparências, de você se permitir como funciona a sua mente, como funciona o seu processo de inteligência emocional, como funciona o seu processo instintivo, como estão os seus hormônios, como estão o equilíbrio das suas células dentro do seu corpo. Isso vai refletir na sua forma de reagir, isso vai refletir na sua forma de se relacionar consigo e com os outros. Então, daqui para frente, quando você olhar o outro, procure olhar a riqueza que existe na sua essência. Não se relacione pelos rótulos, e sim pela essência. Pode ser um frasco muito bonito, pode ser uma embalagem muito bonita, mas a essência nem sempre condiz a essa embalagem e a esse rótulo. E é fundamental você se relacionar com essa essência além dos rótulos. Então, para resgatar a arte do relacionamento, é fundamental você resgatar o seu processo de autoconhecimento, a relação que você tem com a sua mente, a relação que você tem com o seu coração, a relação que você tem com cada célula do seu corpo. Você está alimentando bem as suas células? Que alimento você tem dado para o seu universo mental, para o seu universo emocional? O que você tem feito para transmutar, para limpar tudo aquilo de negativo que possa existir no seu coração, nas suas células, na sua mente? A relação com o outro vai ser consequência de como você se relacionar consigo mesmo. Então, fica aí a reflexão para que você faça esse processo de relação de uma maneira mais consciente, de uma maneira que vá além do piloto automático, de uma maneira que vai além do relacionamento apenas pela aparência. Cada um é uma pérola, é uma preciosidade e é fundamental que você descubra essa pérola, descubra o brilho que está
além de toda a armadura que cada um veste para se relacionar. Muitas pessoas, elas são tão sensíveis, elas são tão puras, e para se proteger elas vestem uma armadura, elas vestem um escudo justamente para se proteger. Porque essa sensibilidade dessa criança pura do seu interior pode ser fragilizada pela maldade do outro. Não perca a sua capacidade de se relacionar com essa leveza e essa pureza que você tem no seu coração. É preciso sabedoria, nós temos os nossos sistemas de defesa, mas não é necessário e nem saudável que eles fiquem acionados permanentemente, pois isso pode lhe prejudicar e prejudicar aos outros. Quando você chegar hoje, de volta do seu trabalho na sua casa, inspire profundamente e reflita: quem entrará na casa? É aquele profissional cheio de preocupações que vai levar para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, todo o peso dessa carga do trabalho? Ou é simplesmente o ser humano que chega no templo do seu lar para viver momentos agradáveis com aquelas pessoas que ele elegeu? E da mesma forma, o inverso é verdadeiro. Quando você for trabalhar, você vai levar toda a carga de problemas da sua família? Ou você simplesmente vai se relacionar com todo o seu potencial profissional, criativo, resolutivo para chegar e cumprir as metas que você se propõe? Então, a arte do relacionamento é algo que funciona em todas as áreas da nossa vida e é fundamental que você conheça e que você seja o grande diretor de todo esse universo de personalidades e potenciais que existem em seu interior e que, devidamente coordenados, organizados e harmonizados, você consegue viver de uma maneira muito mais plena, saudável, produtiva e feliz. Fica aí a reflexão da semana para que você possa meditar a respeito, para que você possa colocar em prática um pouquinho desses princípios. Convido você a continuar aqui no nosso canal.